eu tava um período de que eu odiava ler. E não que eu odiava ler, eu só não tava conseguindo ler. E então, em 2025 eu fiz uma meta que eu queria retomar esse hábito, que é um hábito que me faz muito bem, eu gosto muito, que é ler pelo menos um livro por mês. E eu consegui, gente, eu consegui ler mais de um livro por mês nesse ano. Li 15 livros esse ano. Foram, assim, gente, não foi o meu máximo, mas também não, entendeu? Mas eu li 15 livros esse ano, foi alguma coisa. Então, eu vou mostrar todos eles pra vocês, vou falar um pouquinho deles, conversar um pouquinho com vocês sobre eles. E é isso, eu vou fazer por ordem de mês, que eu acho mais fácil, melhor. Então, vamos começar por a minha nova série favorita, que é a série Kingsbridge. Gente, olha esse livro, a situação que ele se encontra, olha isso. Sério, gente, olha isso, que dó. Eu sei, ele tá horrível. Eu amo Vocês, Arqueiro, mas esse livro, ele não aguenta muito, entendeu? Gente, é um livro enorme, ele tem mais de 700 páginas. E ele, gente, é muito confortável de ler. Mas tudo tem um preço, né? Eu sei. Então a edição, ela vai ficar toda assim, ó. Ela era toda metalizada e agora ela não dá pra ler mais. Mas o livro é O Crepúsculo e a Aurora, do Ken Follett. E, gente, que livro maravilhoso. Tecnicamente, esse seria o quarto livro da série. Mas, tecnicamente, é o primeiro da série, porque é onde começa tudo, sabe? É como se fosse um... Ai, gente, é onde começa a ambientação, é onde que é construído, entendeu? A Kingsbridge, que vai se passar nos outros livros, então eu comecei por ele. E, gente, simplesmente incrível, incrível. Eu fiquei apaixonada por esse livro. A forma... Eu nunca tinha lido nada do Ken Follett. E a forma de como ele escreve, genial. Ele é muito bom. Ele é bem detalhista, sabe? Eu gosto de livro assim. Ele é um pouquinho lento no começo, mas você entende que depois é como o autor escreve e faz sentido aqui. Esse livro se passa em 997 depois de Cristo. Então, lá na era dos tempos dos vikings, né? Então aqui tem bastante viking. Aqui fala sobre a história do Edgar, que é o mocinho, e a Ragnar, que é a mocinha, a princesa. E aí vai contar como essas duas histórias, que são muito diferentes, se entrelaçam, assim, de uma forma muito... um pouco, como eu posso dizer, complicada, mas aqui tem muita coisa legal, assim, sabe? Muito bonito, assim, também. A melhor coisa daqui, gente, são os vilões, porque os vilões, eles são detestáveis, mas não são detestáveis na forma de, tipo assim... Eles são, assim, não dá pra gostar de nada deles, eles não têm um pingo de humanidade. E eu acho que é isso que faz o livro ser tão, assim... Sabe, dá vontade de ler, sabe? É um livro que dá vontade de ler mais, porque você não sabe o que pode acontecer, entendeu? Então, assim, simplesmente virou a minha série favorita. Já quero ler o Polaris Terra, ele tá bem ali, entendeu? Só que, gente, ele tem mais de 900 páginas, ele é enorme. Mas ele vai ser o meu próximo livro. Não vai ser minha próxima leitura, mas... Eu vou encarar esse ano ainda Pilares da Terra. E eu vou vir contar tudo pra vocês, óbvio, porque amei, gente, amei. É uma saga muito boa mesmo. Ok, o próximo livro que eu li foi A Filha do Doutor Morro, eu acho que é assim que fala, da Silvia Moreno Garcia. Ela é a mesma autora de O Gótico Mexicano. É um livro bem famoso, publicado pela Dark Side. Esse é publicado pela editora Melhoramentos. E, gente, olha que coisa mais linda esse livro. Sério, ele é muito lindo. A edição é muito, muito linda. Ó, que linda os começos de capítulo. Mas a história...
Gente, esse aqui é uma releitura de A Ilha do Dr. Moreau, que é um filme. Eu não sei se tem livro. Ah, meu Deus, caiu tudo aqui. Não sei se tem um filme da Ilha do Dr. Moreau, mas. Vamos lá. E eu não assisti também. Eu ia assistir, gente, só que. Ai. Acabei não assistindo, mas irei. Então, assim, aqui é a releitura, né? Dessa história. E, pra ser bem sincera, eu gostei do livro, mas eu não gostei ao mesmo tempo, sabe? Tinha coisa que me incomodava tanto, mas tanto, que tinha coisas aqui que não fazia sentido, sabe? Na história. Então aqui vai contar a história da Carlota, que é a filha do doutor. E ela vive na ilha, né, com os bichos. São bichos que conseguem falar, que conseguem... eles foram feitos para serem criados, né, do doutor. Então, eles são experimentos do doutor para transformar esses bichos em não pessoas, né, mas em criaturas racionais, né. E, gente, a forma que é descrita aqui, né, é um livro que se passa em... Nossa, gente, em 1800 e pouco. E é muito legal ver, assim, os bichos, né, nessa... É uma meio ficção científica, assim, até. Só que, gente, aqui a Carlota, a trama da Carlota, né, que é a personagem principal, querendo ou não, então ela é a trama principal, junto com o resto, né, aqui a gente também vai falar sobre o Montgomery, que é como posso dizer, ele não chega a ser um criado do doutor, mas ele é ele é um assistente do doutor, sabe? Aqui eles vão se encontrar e vão, sabe, vai ter uma trama aqui que não fez sentido algum pra mim, algum, tá? A trama principal aqui dela em específico, sabe, coisas relacionadas a Carlota, não fez sentido, saiu meio tudo atropelado, sabe? Mas tem algumas partes, principalmente o final, ao mesmo tempo que ele é legal, é gostoso de ler, eu fiquei, tá, mas e o que aconteceu antes? Por que ela não tá falando o que aconteceu antes, sabe? Então tem coisas aqui que deixam subentendidos, né? Mas não conta o que aconteceu, a resolução de tal conflito, não conta nada. Então, tinha coisas que ficaram, tipo, muito esquecidas, mas que seriam até importantes pra narrativa, pra dar um desfecho, pra uma construção melhor dos personagens, mas tiveram coisas que foram legais, sabe? Que foram bem escritas. É um livro muito gostoso de ler, tá? É um livro muito gostoso de ler, por causa que é uma escrita gostosa e tudo mais. Mas não... Ai, gente, sei lá, não me pegou muito não. O próximo... Ai, gente, eu acho que o próximo foi O Morro dos Ventos Vivantes, da Emily Brontë. Ele não tá aqui porque eu emprestei, porque virou o meu livro favorito da vida. Até então, gente, meu livro favorito da vida era Garota Devora o Universo, do Trent Dalton. Mas O Morro dos Ventos Vivantes conseguiu superar, são coisas diferentes, mas conseguiu superar. E foi, gente, uma experiência que eu queria que todo mundo lesse esse livro. Mas, tipo, tem que estar com a mente aberta, porque eu sei que tem muita gente que não gosta, acha chato e tem um receio com clássicos. Mas, gente, é um livro que muda a química do cérebro. Mudou a química do meu cérebro, a forma de como a Emily escreve o Heathcliff, que é o personagem principal, e descreve a trama dele com a Catherine. E mistura tudo. E é tão, ao mesmo tempo que é tão trágico e visceral, é tão bonito, sabe? Mas não bonito da forma
romantizada. É bonito porque é poético, de certa forma. Tem uma melancolia bonita, sabe? O livro. Então, assim, mudou a química do meu cérebro, virou o meu livro favorito da vida. Pra mim foi 5 estrelas, disparada, favoritado. E eu emprestei, gente, eu sou assim, eu sou muito chata com os meus livros, mas eu empresto. E eu emprestei justamente pra espalhar a palavra de Morro dos Ventos Vivantes, porque é incrível e eu não tive coragem de assistir nenhuma adaptação com medo de estragarem, sabe? O Heathcliff, porque vamos combinar, né, gente? A maioria das adaptações, o Heathcliff é branco e ele não é branco, sabe? Então, perde toda a motivação do livro, né? Então é complicado. Mas o livro é maravilhoso e gente, é o livro que eu indico pra todo mundo da vida, assim. O livro virou meu livro da vida. O próximo que eu li foi Contágio, do David Cope, eu acho que é assim que fala. Ele é publicado pela editora HarperCollins e ele também, gente, é, assim, uma edição péssima. Eu amo a HarperCollins também, o que eu mais tenho aqui é livro da HarperCollins e da Arqueiro. Mas, gente, olha isso, descolando tudo. É complicado também, né? A capa tá bonitinha, né? Mas o livro dentro, ele tá todo descolado e eu fiz um monte de marcação. Gente, esse autor, ele é o roteirista de Jurassic Park, Homem-Aranha. Gente, ele é um roteirista e eu acho que e esse livro, ele tem uma pegada muito diferente e eu amei. É um livro que eu amei, eu dei 5 estrelas, porque eu amei. Eu dei 5 estrelas? Dei 5 estrelas, eu acho, porque eu amei, eu achei super divertido. É um livro curto, mas é um livro... E é um livro, gente, que você devora, assim. É um livro de verdade que você devora, porque ele é muito bom. Os personagens aqui são muito engraçados. É um livro que eu... É um livro de thriller, assim. É um livro de thriller, vai. Thriller, ficção científica. Gente, eu ri tanto com esse livro. E eu não dou risada com o livro, gente, é muito difícil. Mas eu ri alto. Eu ri alto com esse livro. Esse livro vai se passar em 24 horas apenas, tá? Em um único lugar, dentro de um depósito, assim, sabe aqueles containers que tem nos Estados Unidos que as pessoas guardam bugiganga? Então, dentro disso, e aí aqui tem um vírus que transforma as pessoas em um zumbi, como é uma vibe meio The Last of Us, mas de uma forma muito menos dramática, óbvio, e de uma forma muito mais assim, cara, os personagens, eles são bem escritos, assim, no quesito, assim, você sabe exatamente a personalidade deles, o que eles podem fazer, sabe, em tal situação. E eles são divertidíssimos. O personagem principal aqui, que é o Tea-Cake, ele pra mim tem uma vibe muito Peter Parker, tipo, muito, muito mesmo. E, cara, eu simplesmente fiquei apaixonada nesse livro. Ao mesmo tempo que ele é curto e tudo é muito dinâmico, ele tem os detalhes, assim, não se perdem, sabe? É simplesmente incrível e é um livro que vale muito a pena. E, gente, pra ressaca literária, isso aqui salva qualquer ressaca literária, tá? De tão divertido que é e de tão frenético. É um livro muito frenético, justamente por passar em 24 horas, né? Eles precisam resolver o problema em 24 horas. Então, muito legal. Tá, eu acho que o próximo foi... Gente, assim, eu acho que foi o próximo. Os do Kindle eu vou deixar pro final, porque eu não lembro quando eu... quando eu li, mas enfim. O próximo foi Jantar Secreto, do Rafael Montes. Gente, é o livro mais hypado de todos os tempos, eu acho. Sei, acho que não. Acho que a Frida McFadden tá liderando o ranking. Mas Jantar Secreto é um livro que eu gostei muito. Eu amo Rafael Montes, eu já tinha lido
o vilarejo dele e simplesmente foi um dos livros mais agoniantes que eu li, mais perturbadores que eu li da minha vida. E Jantar Secreto, ao mesmo tempo que foi mais leve, não foi diferente, sabe? Teve algumas partes aqui desse livro que me perturbaram bastante. Cara, eu não posso dar spoiler, mas nossa, eu morro de vontade de falar desse livro. Mas teve algumas partes que me perturbaram bastante. E assim, gente, é um livro que não dá pra parar de ler também. É um livro muito gostoso, apesar dele ser mais grossinho. Ele é muito rápido de ler. Tem isso aqui que eu odeio, gente, assim. Eu odeio quando o livro tem WhatsApp, porque na minha cabeça não faz sentido, gente. Olha isso, tem até figurinha. Mas eu odeio quando o livro tem WhatsApp. Odeio, odeio, odeio. Não acho nada agradável. Mas assim, é um livro muito bom, muito bem escrito. É o Rafael Montes, gente, não tenho muito o que falar. Ele é assim, um gênio do suspense, thriller, horror brasileiros. Então, assim, vai contar sobre a história de 4 meninos, 4 universitários que moram no Rio de Janeiro. E eles decidem fazer jantares secretos. Jantares secretos, entendeu? E aí fica aí a deixa pra vocês lerem, porque é muito bom. Aqui eu não sei se fala. Acho que não fala. É uma gastronomia exótica. Aqui fala sobre isso, gastronomia exótica. Eu amei, gente, sério, é simplesmente muito bom. E eu quero muito ler outras coisas do Rafael Montes. Eu sei que ele vai lançar um livro, gente, novo. É de... Como que era o nome? Thriller erótico, alguma coisa assim. Ai, gente, olha... Vou deixar opiniões polêmicas de lado, entendeu? Porque eu particularmente odeio essas coisas. Mas... Quem sabe, né, gente? Quem sabe? Mas eu já sei que eu vou odiar. Enfim. Depois desse, gente... Eu li Eleanor Park, da Rainbow Rowell. Esse aqui foi publicado pela editora Novo Século, gente. E eu peguei esse livro. Eu sei que é um livro, gente. Esse é um livro de 2016, 17. É um livro muito velhinho, né? Foi muito falado na época que ele lançou. E aí eu acabei trocando ele num sebo. Eu troquei ele e Anjos e Demônios num sebo, né, para alguns livros. E aqui, gente, eu li. Primeiro que as páginas são brancas, não gosto de páginas brancas, mas enfim. Gente, eu li. E eu odiei. Gente, assim, quando eu peguei ele, eu peguei com certeza de que eu poderia... Eu peguei com certeza que tinha, assim, 95% de chance de eu não gostar. Porque é um livro de... Primeiro, é um livro de romance. Eu não sou muito de livro de romance. E segundo, é um livro bem adolescentinho, sabe? E quando eu vou ler livros de romance, gente, eu gosto de ler chick lit, acho que é assim que fala. E também gosto muito de YA, né? Esse aqui é bem adolescente. E é chato, é muito chato. Os personagens são insuportáveis. Principalmente a Eleanor, tá, gente? Ela é muito chata. Muito chata. Ela... Não dá. Eu achei ela intragável de chata. O Park, muito chato também. É aquela coisa, né, gente? Muita emoção à flor da pele. E aí isso é muito chato, fica maçante. O romance, né, fica meio sem pé na cabeça, fica meio sem sentido na minha cabeça, entendeu? Tipo, não gostei de forma alguma desse livro. Assim, eu dei 2 estrelas, porque teve partes que eu fiquei, ai, que graça, fofos. Mas a maioria foi xingando todos esses personagens, porque todos são chatos. Uma coisa muito boa desse livro, gente, é a trilha sonora, tá? A trilha sonora aqui é nota 10, tá? Tem
The Smiths, tem Misfits, tem várias músicas muito boas aqui. E a única coisa que salvou esse livro foi isso. E foi a escrita da autora também. A escrita da autora, ela é muito, assim, muito fácil de ler, sabe? É um livro muito acessível pra ler. Mas, assim, é um livro que eu, assim, daria pra uma menininha, assim, de 11 anos ler, sabe? Eu acho que uma menininha de 11 anos ia gostar de ler esse livro. Mas passou, assim, no máximo 13, 14, vai, no máximo 14. De resto, gente, não funciona. Não funcionou pra mim, porque eu achei muito chato. Eu acho que eu li na época errada, porque talvez se eu tivesse lido há uns anos atrás, eu teria gostado. Depois desse, gente, eu li... Ai, gente, não sei, eu acho que já tá tudo fora de ordem, tá? Eu vou mostrar os que tem aqui primeiro. Eu li O Corpo na Biblioteca, da Agatha Christie. Esse aqui, gente, foi minha mãe que trouxe pra mim. Não sei, acho que ela comprou num sebo, ou trocou, sei lá. Ele é da LM Pocket. E, gente, foi o meu primeiro contato com a Agatha Christie. E eu gostei, tá? Foi uma leitura gostosa de ler, sabe? Mas tinha partes que pra mim não... Ficou muito, assim... maçante, sabe? Que ficou chato pra mim. Tinha partes que ficaram chatas pra mim. E também eu descobri o crime, né? Muito, muito rápido. Eu descobri o crime muito rápido e eu acho que isso... eu acho que isso pegou um pouco pra mim também. Tipo, metade do livro eu já sabia o que tinha acontecido. Metade do livro não, vai. Enfim, eu já sabia que tinha acontecido rápido, assim. Mas assim, é uma das histórias da Miss Marple e eu quero dar outras chances para outros livros. Provavelmente esse aqui não foi o melhor livro para eu começar a ler Agatha Christie, não me pegou muito. Provavelmente eu quero muito ler, gente. Eu sei que não é Miss Marple, né? Eu acho que é uma história paralela, não sei. Que é Não Sobrou Nenhum, Não Restou Nenhum, alguma coisa assim. Eu quero muito ler esse. Da Agatha Christie, tá na minha wishlist. Mas esse aqui eu dei tipo 3 estrelas, porque não foi o meu favorito. Eu achei meio... sabe? O próximo, gente, foi... Ai, eu amo esse livro. Não Namore Rosa Santos, da Nina Moreno. Ele é publicado pela plataforma 21. Eu acho essa capa muito fofa. Eu acho esse livro uma graça. E olha o meu marcador dos Minions. Gente, eu amei esse livro. Simplesmente 5 estrelas também. Porque ele é muito, muito lindo. Ele é muito fofo. Ele é um romance, mas ele é aquele romance YA, sabe? É um romance muito, muito bonito, assim. Ele fala muito sobre luto e sobre, enfim, não saber pra onde ir na sua vida, sabe? Aqui vai contar a história da Rosa, que ela é uma menina que tá entrando na faculdade, sabe? Só que ela não sabe o que ela quer da vida, ela não sabe pra onde ir, sabe? E as coisas que acontecem no meio do caminho de descoberta, sabe? Muda todo o rumo da vida dela. Esse livro é lindo, eu me identifiquei muito com ele, muito, 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 muito. Chorei muito, mas simplesmente 5 estrelas disparado. Quero ler outras coisas dela, eu acho que ela já tem alguns outros livros publicados aqui no Brasil, não tenho certeza. Mas eu com certeza quero ler outras coisas dela, porque além da escrita dela ser muito boa, essa história aqui em específico é muito bonita e fala sobre coisas muito difíceis de forma muito bonita, sabe? Muito acolhedora. Então, gostei muito. Próximo, gente, foi Estilhaça-me. Comecei mais uma série. Ai, gente, esse ano eu comecei séries. Foi o ano de séries de começar. Mas eu comecei Estilhaça-me porque, gente, eu fiquei com fomo, tá? Fiquei com fomo. Precisava ler esse livro, senão eu não ia passar bem, entendeu? Que é da
Gente, eu não sei falar dessa mulher, não. Tá? Não sei falar dessa mulher. É da editora Universo dos Livros. Eu acho essas capas, gente, muito bonitas, tá? Eu acho essas capas muito bonitas. E são livros também muito confortáveis de ler. Gente, eu fiquei com fome. Porque eu tava vendo todo mundo no TikTok falando sobre esse bendito livro, né? E aí eu falei, quero. Aí eu comprei e li. Gente, eu gostei. Esse livro em específico, eu acho que é porque ele é o primeiro e tudo mais. Ele não acontece muita coisa não, tá? Ele é meio assim, né? Meio parado. Mas eu acho que o segundo, ele é promissor, sabe? Eu acho que o segundo é promissor e me deu vontade de ler o segundo, sabe? Se fosse, assim, um livro parado, mas que não tivesse me despertado curiosidade pra ler o segundo, eu abandonaria, sabe? A série. Mas esse aqui me deu vontade de ler o segundo e eu tô doida pra comprar o segundo, que eu não lembro qual é, mas eu quero muito ler. Gente, eu não lembro qual é o segundo. Mas eu amei. Amei assim, amei não amei, entendeu? Eu sei que eu vou gostar da série. Mas esse livro em específico eu dei 3,5 estrelas. Mas a escrita da autora é muito boa. E os personagens e o Adam. Ai, o Adam, gente, ele é assim, um sabor, né? É Adam o nome dele? É Adam, eu acho, né? Ele é um sabor. Então, assim, né? Ai, gente, mas, enfim. Ok, o último que eu tenho aqui, mas foi o último livro que eu li no ano, foi Anjos e Demônios, do Dan Brown. Que, mais uma série, pra começar, né? Que é a série do Robert Landon. E, gente, esse aqui eu também troquei no sebo. E foi a melhor troca de sebo que eu já fiz na minha vida. Sério, olha o tanto de marcações que eu fiz. Porque eu amei esse livro. Assim, amei. Foi 5 estrelas também. Um dos melhores livros do ano, claro. E, gente, aqui tem muita coisa legal. É um livro, assim, bem assim, pra quem... É um livro denso, assim, em questão de... Assim, quem não se interessa por arte nem nada, tipo, vai ler e cagou, entendeu? Mas eu fiquei, gente, obcecada. Eu queria saber sobre as histórias, entendeu? As teorias da conspiração dos Illuminati. Eu queria saber a história da arte e tal, sabe? Então, assim, foi meio demorado pra mim. Eu demorei 2 meses pra ler esse livro, justamente por isso. Porque eu fiquei muito focada no assunto. Eu queria saber sobre tudo do assunto, sabe? Dos assuntos que falam aqui, né? Sobre arte, sobre os Illuminati, sobre teorias da conspiração, entendeu? E é um livro que cara, me deu muitos insights, assim, sobre coisas, assim, muito que sempre esteve muito dentro da nossa sociedade, sabe? E que todo mundo acha normal, mas não é, sabe? Então, eu amei esse livro, muito bom. E a forma do Dan Brown escrever é simplesmente genial, sabe? Genial. Amei. Daí, gente, eu li os livros da empregada. A empregada está de olho. E o segredo da empregada? Acho que é isso. E vamos lá, eu não tô com eles aqui, eu peguei emprestado da minha mãe. E eles estão no quarto dela, né? Mas eu amei a escrita da Frida. Tipo, incrível. Essa mulher conseguiu me fazer de trouxa desde o início, tá? Desde o início do primeiro livro até o final do primeiro livro, até o início do segundo, até o final do segundo, terceiro, até o final do terceiro, entendeu? Simplesmente incrível a forma que ela escreve. Quero ler outras coisas dela, mas eu acho que vai ser um pouco mais do mesmo. Eu acho, não tenho certeza. Mas, gente, o primeiro livro da empregada eu gostei muito, tipo, dei 5 estrelas. O segundo, eu dei 4, eu acho, e o terceiro eu dei 3.
sabe? Eu acho que começou a ficar muito repetitivo, sabe? Então, esse é o meu receio com ela, sabe? De ser coisas muito iguais, sabe? Histórias muito iguais. Minha mãe tava falando sobre um livro que ela lançou, inclusive, esse ano, que foi A Mulher em Silêncio. Eu achei a história meio reciclada de A Empregada, sabe? Eu não li ainda, não posso falar com propriedade, mas pela sinopse, pelo que a minha mãe falou, achei a história meio reciclada, mas não sabemos, não sei. Vou ler ainda, tá, gente? Esse ano provavelmente eu leio ele. E os próximos livros eu li no Kindle, que tá aqui, o meu baby. Gente, vou mostrar a capa do meu Kindle. Ela é do Harry Potter, mas ela tá podre. Mas eu amo. Gente, esse aqui vai ser o próximo livro que eu vou ler. Enfim, depois eu falo sobre os livros que eu vou ler. Eu li A Razão para Matar, do Blake Pierce, eu acho que é assim o nome dele. Do autor, ou é uma mulher? Não sei. Blake Pierce. E eu odiei também. Pior livro de suspense que eu já li em toda a minha vida. Não, pior? Não, ai, gente, foi pior. Ele é horrível. Eu não sei se o autor / autora é independente, né? E não tem, assim, a parte de revisão de texto, coisas do tipo. Mas o tanto... Eu li no Kindle, gente. E o tanto de erros, assim, de ortografia me estressou. Sabe? Acabou com a experiência aí. Segundo que a trama da personagem, sem pé nem cabeça, tá? Dramas totalmente bestas, com todo respeito. E o crime principal, né? Também, assim, foi contado de uma forma até que interessante, né? Assim, é de fato um crime interessante de saber. Mas... E o final foi legal até. Mas, gente, assim... Não me pegou, não gostei. Simplesmente não gostei. Achei o crime xoxo. Achei a forma de escrever xoxa. Os personagens não fede nem cheira. E é mal escrito. Simplesmente mal escrito, literalmente, tá? Parecia eu escrevendo no WhatsApp, gente, o livro, pra mim, sabe? Eu já li outras coisas do autor / autora, que foi... Esqueci o nome do livro, mas eu já li. Vou deixar aqui o livro, porque eu não lembro. E eu gostei muito mais, tá? Provavelmente esse Razão para Matar deve ter sido o primeiro livro e tá tudo bem, as coisas acontecem, as pessoas melhoram. E o último livro que eu li, gente, que foi... que foi assim, assim... Melhores leituras também, tá? Tá no ranking de melhores leituras de 2025, que foi The Answer is No, do Frederick Backman. Assim o nome dele. Gente, que livro lindo e maravilhoso. Eu não sei se ele já foi traduzido para português, né? Mas ele tá no Prime Reading, então assim, vale muito a pena ler ele se vocês leem em inglês. É um conto, na real, né? Tipo, tem 70 páginas. Mas essas 70 páginas foram as melhores 70 páginas que eu li na minha vida. É um livro muito bonito. Muito bonito. Fala sobre um menino, o Lucas, que a vida dele muda completamente depois que uma frigideira aparece no lixo do prédio. É um livro muito engraçado, tem partes muito engraçadas, muito divertidas. Mas, gente, eu chorei tanto nesse livro, eu chorei tanto. Eu acho que eu terminei, gente, esse livro em prantos, assim. Não parava, não conseguia parar de chorar.
porque é com certeza um dos livros, se não o livro mais bonito que eu já li na minha vida. Tipo, eu falei de Não Namore Rosa Santos, que é muito lindo, e duplica, tá? Triplica, quadriplica, tá? The Answer is No. São coisas muito cotidianas que a gente vive, sabe? E a gente não presta atenção, assim, são coisas que realmente passa batido. E só quando acontece uma coisa muito bruta, assim, como, por um exemplo, uma frigideira aparecer no lixo do prédio e as pessoas começarem a desconfiar que foi você que fez isso e querer que você resolva o problema que não é seu, sabe? Então, assim, fala sobre como as pessoas veem as outras e essa urgência de resolver problemas que não é seu e querer pagar um de herói, sabe? E fala muito sobre solidão também. Gente, esse livro fala muito sobre solidão, porque o personagem principal é um cara que é muito solitário, mas ele gosta disso, né? Ele gosta de ser solitário, ele tem a vida dele, a rotina dele, só que a vida dele muda drasticamente. Ele passa a ter que conviver com pessoas. E nisso dele conviver com pessoas, ele vê o que o ser humano é, entendeu? É lindo. Aí, amigos, eu tô lendo, ele não tá aqui, ele tá na sala. Mas eu tô lendo agora. Eu tô no finalzinho, gente, falta, sei lá, menos de 50 páginas pra terminar. Todo o Dinheiro do Mundo, do John Person, eu acho que é assim que fala o nome dele. E é a biografia do Jean Paul Getty, que foi o homem mais rico dos Estados Unidos. E, gente, eu quero muito terminar pra vir conversar com vocês sobre ele, sobre esse livro e sobre o Jean Paul Getty mesmo. Vai ser um pouco difícil, tá? Porque, enfim, mas eu tô gostando. Assim, eu vou deixar a minha opinião do livro pro próximo vídeo. E o próximo que eu vou ler vai ser um livro que, na verdade, eu comecei a ler há um tempo atrás. Eu acho que eu comecei a ler ele em 2024, só que eu parei por algum motivo e eu não sei porquê. Eu acho que é porque eu não tava gostando, não tava querendo ler e não tava gostando muito de ler na época. Mas que é Te Juro, Amor em Silêncio, da Raíssa Varela. E eu comecei a ler esse livro e tinha gostado dele. Eu tava gostando, né? Só que eu parei. Mas eu vou retomar. E, gente, é um livro 1. Eu acho que é uma trilogia. Príncipes do Diamante. Príncipes do Diamante, Eu acho que é uma trilogia. Então, assim, mais uma série pra começar, né, gente? Eu já comecei ano passado 3 séries. E não terminei nenhuma. Nem saí do primeiro livro. Mas, gente, esse vai ser minha próxima leitura depois de Todo o Dinheiro do Mundo. E é isso, amigos. Esses foram os meus livros de 2025, lidos em 2025. Foram livros, assim, foram leituras boas, legais, mas teve umas leituras que não foram legais. Mas a maioria da gente foi meio medíocre, né? Vamos combinar. Parando pra pensar aqui, foi um pouco medíocre as minhas leituras, mas eu acho que agregou alguma coisa na minha vida, entendeu? Então é isso, amigas. Beijos.